Olá, eu sou Kodan e você está aqui comigo na nossa playlist aqui do YouTube Alquimia da Mente, onde junto a vocês vamos transmutar nossa mente do homem chumbo ao homem ouro, da nossa versão antiga à nossa melhor versão. Eu agradeço por você estar aqui e vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. É um assunto bem vasto, então a gente tem um pouquinho aqui nesse momento que pode te ajudar a dar grandes passos, fazer novas escolhas. Então, é um conhecimento muito amplo. Eu não sou, como eu posso dizer, detentor de todo o conhecimento. Eu estou aprendendo com vocês e a melhor forma da gente aprender é quando a gente interage com outras pessoas com pensamentos totalmente diferentes. E com certeza você já tentou em algum momento da sua vida, ou você já deve ter conhecido alguém ou visto uma pessoa tentar com todas as forças delas fazer com que tudo desse certo, e sempre que ela tenta chegar perto de conquistar alguma coisa, realizar os objetivos dela, parece que tudo foge do controle, que às vezes parece que dá tudo totalmente errado. Para passar a entender o que há por trás disso. Você já pensou o que há por trás de tudo que acontece na sua vida? Você já pode ou até nunca ter ouvido falar sobre isso, mas todos nós temos e elas agem secretamente. Nós estamos falando dessas crenças limitantes e você não faz ideia do impacto que elas têm sobre as nossas vidas. Então, antes de começar tudo, a gente vai se perguntar o que são essas crenças limitantes. Uma crença limitante é um estado de espírito, convicção ou crença que você acha verdadeira. O que te limita de alguma forma. Essa crença pode ser sobre você, suas interações com as pessoas ou com o mundo à sua volta e como isso tudo funciona. Todos temos um potencial ilimitado, nascemos para ser abundância pura, mas como você pode observar, é algo que te limita. Isso pode ser consciente ou inconsciente. Ou seja, gente, o que você acredita tem poder. O que você coloca atenção tem poder, né? Então, de onde que elas vêm, como elas interferem na nossa vida? Elas são inseridas na infância, conforme a gente vai crescendo, elas vão ganhando mais força. Nossa mente é como um computador, né? Cheio de programações, cheio de informações, e muitas dessas informações são inseridas pelos nossos pais, por religiões, dogmas, pela sociedade e também, é claro, por nossas próprias experiências. Elas podem ter vários efeitos negativos sobre a gente. Podem impedir a gente de com que pode impedir você de fazer boas escolhas, aproveitar novas oportunidades ou alcançar seu potencial. Em uma última análise também, gente, suas crenças podem manter você em um estado mental preso, como se você estivesse encarcerado, um estado negativo, impedir você de viver uma vida que você realmente deseja. Muitas vezes você pode ter novas oportunidades, novas escolhas, mas dependendo da crença limitante que você tem sobre algo, você vai se fechar para novas oportunidades por conta do medo. Ou seja, como a gente passa a identificar alguma dessas crenças na gente? Com certeza na sua vida você já deve ter ouvido também ou declarado coisas. Eu vou citar alguns exemplos aqui, dentre muitos que existem, que você já deve ter ouvido por aí, alguém da sua família, um amigo. Eu não posso, eu não sou capaz, eu sou ruim em matemática, quem ganha dinheiro é corrupto, é desonesto, etc, né? N questões, né? É sobre como nos julgamos, pensamos e eu não mereço. Ou, por exemplo, eu tenho uns quilos a mais e eu não sou uma pessoa bonita. Entendeu? É como você se vê, como você vê as coisas, o que você acredita. Vemos muitas vezes muitas autoimagens limitadas do que podemos ou não podemos fazer. Se eu penso que eu não posso cantar, eu nunca tentarei ou não vou buscar essas aulas de canto para melhorar a minha capacidade. Com muitas declarações do tipo eu não posso, eu não acredito, a gente acaba acreditando nessas habilidades. A gente acredita que se eu não nasci com o dom do canto, ou se eu não nasci com o dom de tocar um instrumento, ou não sou bom em matemática, é o que eu acredito. Então eu acabo fixando essas coisas no meu interior, no meu inconsciente, então eu acabo justificando para mim mesmo, através desse medo que eu tenho de tentar, eu não vou buscando novas oportunidades, eu não vou
entrar numa aula de canto, eu não vou entrar numa aula de um instrumento, eu não vou aprender matemática, porque inicialmente eu já estou colocando todas essas limitações para mim. Entenderam? Então, vou citar também outros exemplos, é claro, para ficar mais prático para vocês entenderem. Crenças de família, por exemplo. A sua família vem de uma família. E seus pais passam os valores que eles aprenderam e foram passados pelos pais deles. E dos pais deles, seus avós, seus bisavós, tataravós. E aí vai passando. É um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Então esses valores são passados para você. Isso geralmente resulta, né, das suas próprias crenças e ideias sobre como você vê o mundo, como você se vê, como as coisas deveriam ser. Pode ser coisas como carreiras, como relacionamentos, como você vai se comportar e se desenvolver com os outros, né? Como se envolver, aliás, como se envolver com os outros. Você pode acabar criando suas próprias crenças limitantes com base nas crenças que as pessoas te passam. Ou seja, se você cai passar por debaixo de uma escada dá azar, cruzar um gato preto dá azar. Como é que você sabe que isso é verdade ou não? Mas você toma aquilo como verdade para você. Então você não tenta, você não passa. Às vezes o pote de ouro está ali do lado do gato preto, mas você não quer passar por medo, né? Ou seja, né? E é muito importante a gente observar, até na educação também, que a gente passa, tudo que a gente aprende, os conteúdos que são passados para nós, também desempenham um papel muito importante na formação dessas crenças, gente. Quer você esteja aprendendo com sua família, professores, amigos, todos eles têm um impacto no que você aceita como verdade. Isso ocorre porque eles estão em posição de autoridade, né? São pessoas que você admira. As ideias e as crenças sobre como o mundo funciona, essa constante gama de informações que você está obtendo dessas pessoas ou do meio à sua volta. Quando você aprende com autoridades que você respeita, então preste muita atenção nesse quesito. Quando você aprende com autoridades que você respeita, pessoas que você admira, fica ainda mais inclinado a concluir que as coisas que essas pessoas, ou ações, ou situações, ou fatos, acabam se tornando verdades para você. Às vezes você vê uma pessoa ali, um médico, um líder religioso, ou uma pessoa da sua família, um amigo, alguém que se admira, que para você detém de um certo conhecimento, ou aparenta deter, né? Então você acaba fazendo com que o que sai da boca daquela pessoa é verdade, são verdades. Só que você não busca o que está por trás daquilo ali, se é verdade ou não. Você apenas aceita as verdades incontestáveis sem perceber ou pensar se aquilo é verdade ou não, se aquilo é real ou não. Isso é muito perigoso pra gente. Por isso que a gente tem hoje em dia não vou dizer muitas pessoas, né? Porque a mente mente, né? Mas a gente vê muitas pessoas inclinadas elas são influenciadas através de outros influenciadores. Infelizmente, nem sempre para coisas boas, né? Então, as pessoas costumam aceitar muitas informações vindas de líderes religiosos, programas de TV, séries, sem pensar de que forma tudo aquilo é dito, ouvido e trabalhado no seu inconsciente, como tudo aquilo é aceito para ela, né? Então, quando você toma essas decisões ou tem experiência na vida também, e através do que você vê, das experiências que você tem na sua vida, você tira conclusões depois de tudo que passou, né? Se, por exemplo, você se apaixona e termina em tristeza, desgosto, pode concluir que o amor sempre vai acabar em dor, que homem nenhum presta, que você não tem sorte nenhuma. Esses tipos de experiências negativas em particular podem mudar fortemente as suas crenças limitantes. É importante lembrar que as conclusões que você chega após essas experiências são válidas apenas naquele momento, ou seja, se eu tive uma experiência vaga naquele momento de um relacionamento que não foi ruim, eu não devo levar isso para o meu próximo relacionamento pensando, nossa, fulano
me traiu, vai acontecer de novo e de novo e de novo, todos os homens são iguais. Não, gente. Foi um momento que você teve e naquele momento foi o melhor que você e fulano soube fazer. Então, eu vou citar outro exemplo aqui, como a gente vai trabalhando essas crenças, identificando elas, né? Você vai ver, você vai fazer uma análise muito sincera sobre isso, sobre você. Existem várias maneiras de fazer e a maioria exige uma reflexão pessoal. E não esqueça da palavra ação. Isso depende única e exclusivamente de você. Você que cria a sua realidade. Ou você fica no passado ou no futuro, ou fica se questionando, inventando e reclamando, justificando. Não. Deixa isso de lado. Começa na ação. E, como eu sempre falo, humildade, gente. A gente tem que ser humilde Tem que ser humilde. Você não está enganando ninguém, você está enganando você mesmo. Quantas vezes eu já atendi muitas pessoas, eu gosto muito de fazer serviço voluntário, que a gente aprende muito com a história das outras pessoas, né? E você vê para a pessoa ali, você se doa, e você vê que a pessoa está mentindo descaradamente para você. Aí, hoje também, graças a buscar, ter um conhecimento, eu aprendi que a minha parte eu faço da melhor forma. É como se você desse o seu dízimo para a igreja, sabendo, não sabendo, aliás, confiando que aquele dízimo vá para um lugar bom, que seja redirecionado para uma boa causa e não que seja levado para o bolso de alguém, mas você sabe que na sua consciência, a sua parte você fez o seu melhor. O que o outro entendeu, o que o outro vai fazer, já é problema dele. Às vezes nem todas as pessoas querem cura, elas querem um remédio, elas querem que você vá lá, passa a mão na cabeça dela e muito cuidado com isso também, que para mim é uma coisa que é uma crença que a gente tem que passar a limitar. Às vezes essas pessoas são tão tóxicas que é inconsciente. Então se afaste de lamentações daquilo que te faz mal. Você não é obrigado a passar por isso. A ter essas pessoas no modo vítima o tempo todo perto de você. Se você está tentando todo dia, não atrapalhe o seu desenvolvimento por conta dessas pessoas. Então, continuando, assim que você identifica essas crenças que te limitam, você começa anotando. Você pode anotar. Eu acho que você fazer um diário ou ter um caderninho para você anotar o seu desenvolvimento é uma ótima ideia. Você vai acompanhar até a sua evolução, o quanto você está crescendo, o quanto você mudou. Então você vai anotar essa crença que você identificou, essa coisa que te limita, e você pode agrupar em diferentes categorias, como finanças, saúde, relacionamento, e fazer um exame. Examine quais estão ajudando você a crescer e quais podem estar te limitando, quais crenças podem travar a sua vida. Eu vou citar novamente alguns exemplos, porque eu acho que através do exemplo são coisas mais práticas, né? Vamos lá, eu tenho medo de rejeição, é um exemplo. A ciência provou, gente, que na rejeição a sua frequência cardíaca cai e substancialmente suas pupilas dilatam e o corpo ele se prepara para fuga ou luta, né? E a verdade é que a rejeição frequentemente é apenas um mecanismo de defesa. Significa que você inventa alguma situação ali. Se você está com uma pessoa em algum lugar e você quer a atenção dela, ou às vezes ela está lá, não está receptiva, ou você manda uma mensagem, a pessoa demora para responder, você não para pensar o que realmente está acontecendo, mas você começa a criar muitas histórias na sua cabeça. Começa a deixar que a sua cabeça se encha de minhocas e começa a criar coisas que não existem. Que às vezes a pessoa está ocupada, ou às vezes a pessoa está preocupada, mas não, é muito melhor, muito mais fácil, como a nossa mente, né? Criar um sentimento de se sentir rejeitado, sentir que aquela pessoa não está disponível para a gente naquele momento. Mas às vezes é só mais um acaso da vida onde que a pessoa está tentando seguir com a vida dela também, está tentando trabalhar ou está ocupada, entenderam? E assim, então uma das questões que a gente pode usar nesses momentos é avaliar o nosso comportamento. A nossa autoanálise ela é muito importante. E quando você avalia seu comportamento diante dessas situações, você vai passar a perceber a energia que você põe nesses momentos.
você vai passar a perceber o tanto de desespero que você coloca, o tanto de medo, o tanto de caraminhola que você coloca na cabeça, ou sofrimento, ou alegria. Passa a perceber os sentimentos que você está tendo nesse momento. É muito importante. Normalmente um dos maiores sentimentos que vem na hora é medo. E por que você tem tantos medos assim? Por que você tem tanto medo de ser rejeitado? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem medo de ser rejeitado? Se nem Jesus, né, o Filho do Homem, agradou todo mundo, por que a gente vai agradar todo mundo? Não tem como. A gente está sempre buscando e nem sempre a gente vai agradar todo mundo, mas por que eu tenho tanto medo de ser rejeitado? Por que eu preciso dessa aceitação do outro? Então, essas crenças limitantes geralmente são movidas pelo medo. Travar, travar a crença no lugar e o medo do que, se formos contra as crenças, necessidades profundas serão prejudicadas. Entenderam? Ou seja, eu não posso me aproximar de alguém novo ou tentar um emprego novo porque eu tenho tanto medo que eu acho que eu não sou capaz. Eu acabo criando, eu acabo me travando por conta dessas informações falsas que eu aceitei como verdade. Não é não? Então, muitas vezes há um forte componente social nas nossas decisões e pensamentos. Como eu disse, às vezes a gente aceita muito do outro, às vezes da família, às vezes da pessoa que está do lado. Por que eu tenho medo de tentar algo novo? Ah, mas fulano é assim, assado. Não tem problema. Você está aqui é para viver e experienciar. Como o outro é ou não. Como diz Roberto Carlos, se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. E é assim que você tem que tentar. Como a Madre Teresa fala, né? Tá com medo? Vai assim mesmo, né? Então a gente tem que buscar parar de pensar nesse componente, né, social das nossas decisões, da crítica, do ridículo, da rejeição, do que a gente não é suficiente, do que os outros vão pensar, né? E isso prejudica a gente totalmente, de alguma maneira, por conta das pessoas. Então, a gente tem que aprender a evitar algumas situações e procurar apaziguar. É a avaliação do seu comportamento naquele momento, que valem apenas ser mantida. O problema é que você vai ver a diferença delas. A realidade é que muitos de nós erram no lado da segurança percebida e não da segurança real. Como eu falei, no medo de tentar. Ah, eu não posso tentar porque eu ainda não estou pronto para certa coisa. Uai, se você for esperar para estar pronto para certa coisa, você está ferrado, porque eu acho que não existe o momento certo. Tá com medo, vá lá, vai tentar. Você nunca vai saber se você não tentar, não é? Essa é a realidade. Ah, ou seja, as crenças também são errôneas, baseadas em fatos errados. Portanto, nos levam a tratar de coisas com a cautela indevida. É como eu acabei de falar. Surgiu uma nova oportunidade para você, mas você está com medo. Que cautela é essa que você tem que tomar? Com a sua análise humilde, sincera, dentro de você. Você sabe seus limites. Às vezes você sabe que você é capaz, mas por conta de outras pessoas fizeram que você acreditasse que você não é capaz. Mas no fundo você sabe que é capaz. Mas o medo não deixa você seguir em frente. O medo te trava. O medo prende as suas pernas, a sua vontade, e você não prossegue, você tem medo de ir em frente por conta disso. E a gente está aqui para isso, através do conhecimento, das nossas terapias, né, através desses pequenos conteúdos, ajudar vocês a prosseguirem, né, não? Como a gente fala, a gente nunca tem um conhecimento amplo sobre tudo. Quando a gente acha que conhece sobre tudo, tem muito mais coisas ligadas a nossa essência, a conteúdos, a novas informações. Então a gente busca todo dia melhorar um pouquinho. Se você coloca todo dia um tijolinho, no final você construi uma torre, uma casa, um castelo, o que for melhor para você. Você se reformou. Às vezes é necessário quebrar umas paredes para construir um cômodo novo, né? Então, se você quer superar essas crenças limitantes, você tem que reconhecer elas. Reconheça, aceite-as. E depois haja ação, ação. Nada muda se eu não mudar. Então, se você não mudar, não vai fazer tanta diferença.
eu posso ter a percepção sobre muitas crenças que acontecem, mas se eu não tentar mudar essas situações também, eu também não vou sair do lugar, não vou sair. A gente nasceu para progredir, para evoluir. Então, citar um novo exemplo, né? É um clássico que eu já tinha falado no início. Eu não mereço amor, eu não mereço ser amado ou amada. Eu não mereço que ninguém goste de mim. Ou seja, você provavelmente se sente inseguro por conta de algum relacionamento ruim ou por alguma coisa que passou na sua vida. Bem-vindo a bordo. Todos se sentem assim em algum momento das nossas vidas, né? A insegurança pode ser difícil de lidar, mas precisamos vencê-la. Ela precisa ser trabalhada e superada. Primeiro dentro de nós mesmos e depois dentro do nosso relacionamento, no outro, no nosso trabalho ou em qualquer lugar que seja. Todo mundo merece o amor, mas para encontrar e manter o amor, você deve primeiro superar a falsa crença que você não merece o amor. A insegurança também pode levar você ao ciúme, a criar histórias que só existem na sua cabeça. Você vai passar a projetar coisas na pessoa que está com você. Isso prejudica o seu relacionamento, a sua vivência diária. É que nem a gente falou, a pessoa vai lá e atrasa 10 minutos para responder uma mensagem que você mandou, mas é muito mais fácil você pensar que a pessoa está com outro do que você pensar que aquela pessoa pode estar ocupada, pode estar trabalhando. Então você começa a criar uma novela mexicana na sua cabeça e, mais uma vez, leva o relacionamento ao fracasso. Então, faça novamente uma humilde análise comportamental. Sabemos que um relacionamento é feito de dois e não apenas de um. Anote e põe na sua balança mental sobre os seus atos e os atos do seu parceiro, da sua parceira, ou da sua família, ou de um amigo, a pessoa que está com você. Você já falou com fulano sobre isso? Falou como você se sente? Você já foi transparente com ele ou com ela? E principalmente com você mesmo? Nenhum ser humano é forjado apenas de defeitos. Todos nós estamos em constante processo evolutivo. E uma delas é se amar, estar seguro de si. Eu apenas amo o próximo como a mim mesmo se eu sei como me amar, se eu aprendi a me amar. Pois se eu dou 100% de mim para o outro, o que sobra para mim? Se eu dou 100% de mim para o outro, não sobra nada. Tanto faz se é para parceiro, família, qualquer questão da vida. Se eu dou tudo de mim para o outro, não sobra nada. E eu não posso esperar que o outro dê nada para mim, mas eu posso esperar que o outro agregue a felicidade, o amor, meus sentimentos, coisas a serem trabalhadas em mim, depende só de mim. Se eu estou bem comigo, eu vou conseguir entender o outro. Eu vou entender que ele não vai ser instrumento da minha felicidade. Eu não vou ficar esperando coisas dele que às vezes nem eu faço. Mas eu vou cuidar de mim, vou me amar um pouquinho cada dia para encontrar minha felicidade, trabalhar minha felicidade todos os dias, o amor por mim mesmo. E o outro ele vai agregar esse sentimento. Porque se eu ficar esperando que o outro me complete, vai acabar em frustração. Se às vezes ele está mais perdido do que segue um tiroteio. Por mais que a pessoa seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa interessante, uma pessoa amigável, mas às vezes esperar muito do outro gera uma expectativa e acaba gerando frustração. Então, pare de esperar que o outro faça coisas por você. Comece você mesmo a fazer coisas por você. Comece você a se cuidar, a se amar, a notar você mesmo cada dia mais. Passa um perfume, nem que seja para você usar o perfume dentro da sua casa, só para você estar cheiroso para você mesmo, mas usa. Quer fazer seu cabelo? Você não precisa sair de casa para fazer o cabelo, não. Faça seu cabelo, fique bonito, bonita para você mesmo. O outro, ele agrega, ele soma, mas ele não vai te completar. Quem tem que te completar é você mesmo, né? Ou seja, eu só posso dar o que eu tenho. E às vezes você ter essa percepção de que você tem que se amar primeiro, isso não é egoísmo, isso é amadurecimento. Isso é amadurecimento. Então a gente vai para outro exemplo. Eu não tenho habilidade ou talento,
eu não posso conseguir um emprego melhor, entrar em N faculdade. Então, primeiro você precisa encontrar algo que você gosta, algo no qual você sente que é maior que você, que te traz paz, te traz felicidade em fazer aquilo, né? Então, a primeira coisa disso é você mudar essa crença de que você não é capaz, que você não tem essas habilidades. Ao mudar esses pensamentos, você antecipa essas crenças. Então você vai criar. O universo cria para você. Você vai aprender a criar novas oportunidades que vão chegar até você para fazer com que você precise dê certo, entendeu? E você precisa aprender que você precisa se expandir, não importa como seja. Ou seja, parte do processo que você está de cura é a aceitação. Eu tenho que aceitar os meus erros e os meus acertos. Caí, vou me levantar muito mais forte, com muito mais experiência. Já vou saber onde passar para não cair de novo. Acertei, tive êxito, muito bom. Vou continuar tentando. Então, visto que essas crenças, algumas delas não podem ser com facilidade serem encontradas, ainda assim existem esse processo de autoanálise. Parar e pensar. Se você parar um pouquinho, respirar fundo, vai vir muita coisa na sua mente. As respostas sempre existem dentro da gente. Então, pensa nos cenários da sua vida que você agiu de maneira negativa, o que você deixou que essas coisas viessem à tona, essas crenças dominassem certas situações. Se você observar atentamente seus comportamentos, você vai ver que existem causas subjacentes, né? Que existem causas por trás de alguns comportamentos seus, né? Então, um exemplo, se você acha difícil falar o que pensa quando alguém ofende você, e você pode ter a crença limitante que o conflito é algo ruim. Você mostrar o seu ponto de vista é algo ruim, o que você pensa é algo ruim. Isso, por sua vez, pode impedir você de ter relacionamentos verdadeiros, ter conversas sinceras, pois você não consegue expressar sua opinião e ter confrontos saudáveis porque você internalizou que discutir a relação, falar o que você pensa, falar o que você sente é algo ruim. Então você começa a se enganar e acaba enganando o outro, tornando o relacionamento esfria, fica frustrado porque eu não posso ser eu com a pessoa que está comigo, eu não posso ser eu no meu trabalho, eu não posso ser eu no meu ambiente familiar e etc, né? Então, anote novamente essas áreas na sua vida que você se sente desafiado. Se você percebeu que tem desafios recorrentes, se tem situações que acontecem com frequência, você já pode mudar isso, né? Isso pode ser um indicativo dessas crenças, que tem coisas por trás. Talvez você não consiga um emprego bem remunerado ou acha que nunca tenha sorte quando se trata de amor. Esses desafios podem ser simplesmente o subproduto das crenças errôneas que você adotou como verdade, né? Do que você ainda continua acreditando. Às vezes você acha que alguma coisa mudou no âmbito consciente, mas quando você vai buscar, você vê que lá no inconsciente ainda tem alguma coisa a ser tratada, ainda existe alguma mágoa a ser curada, algum sentimento. Então, ao passar por cada um desses desafios, essas questões, você anota também quais suas crenças que pertencem. Portanto, se você está sempre lutando para ganhar dinheiro suficiente, descubra o que pensa sobre o dinheiro e o quanto ele é acessível para você. Por que você acha, tem gente que acha que o dinheiro é sujo, ou como tem aquela frase, né? É mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no céu, né? Essa é uma famosa crença limitante. E eu vou falar aqui algumas maneiras de você aprender a superar, né? A gente ultrapassar. O bom de você limitar elas é que você tem o poder de alterar a qualquer momento.
Ou seja, significa que você tem um processo do mesmo jeito que você criou, você pode ressignificar ela. Criar, você pode trocar essas crenças negativas por crenças positivas. E as sugestões abaixo podem ajudar você a ter algo, ou seja, explore mais. Como mencionado anteriormente, você pode resultar as crenças limitantes podem resultar você numa mente fechada. Para ajudar a abrir sua mente, aprenda a deixar a curiosidade usar você. Ao acender a curiosidade, é mais provável que você explore o mundo e tudo ao seu redor. Saia da sua zona de conforto. O que você pode fazer ajudar a se expandir na sua mente é desafiar as suas crenças. A curiosidade também cria oportunidades para você aprender sobre como as outras pessoas são e observar novas ideias. Algumas maneiras de explorar seriamente as coisas, o mundo, conversar com pessoas totalmente diferentes de você. Viajar é um método também muito bom, né? Conhecer lugares novos, novas culturas e novos modos de vida. E também uma outra forma é o aconselhamento. Se você está lutando para mudar suas crenças limitantes por conta própria, pode ser que às vezes você pode buscar a ajuda de um terapeuta, um conselheiro. No caso de suas crenças limitantes estar desencadeando outras condições como ansiedade, depressão, você pode ter ainda mais necessidade de procurar um profissional. Isso ocorre porque os conselheiros e terapeutas têm o recurso e o conhecimento necessário para ajudar você a superar esses desafios, a ajudar você a buscar uma vida mais satisfatória. Também pode ajudar você a rastrear essas crenças, fornecer ferramentas usadas para superar. Existem vários tipos de terapia, vários tipos de formas de conhecimento. É por isso que eu e esses meus amigos criamos esse canal. A própria espiritualidade também é muito ampla, existem muitas formas de autocura. Se você quer, você vai conseguir. É que nem algumas pessoas falam que eu sou mal. Eu não sou mal. Dói, gente. Dói a mudança, às vezes dói, é dolorosa, mas às vezes é necessário. É o que eu preciso. E às vezes não é que dói tanto, mas sair da zona de conforto, aceitar verdades, se trata do nosso ego ferido, entendeu? Aprenda a equilibrar o ego, cuidar do seu ego, cuidar das suas sombras. Não é que dói, mas às vezes você manteve um sentimento ali por tanto tempo que, digamos assim, que é como criar um monstro dentro de você mesmo. Você está criando tanto aquele monstro dentro de você mesmo tanto tempo que uma hora ele vai sair. E às vezes você não está bem o suficiente para aguentar a potência, a força daquele monstro, né? Às vezes você não está. E ele normalmente sai naquele momento que você está. Ele sabe quando você está ruim, então ele vai. Pá! Então essa é a questão. Não dói, mas às vezes algumas mudanças, mesmo dolorosas, precisam ser enfrentadas. Por quê? Porque você é capaz. Só que a gente tem medo. E isso é natural. Pode ser difícil, mas não é impossível, né? E outra forma também é se dedicar à meditação. Geralmente essas crenças se originam, esses pensamentos, o medo, sentimentos se originam através dos sentimentos de outras pessoas que se infiltraram nos nossos, de modo que a gente enfrenta os nossos próprios pensamentos para ajudar a mudar essa opinião, né? Parar de agir deixando que os outros controlem. A gente tem que observar os seus pensamentos. Dedique sempre alguns minutos do seu dia, né, para meditar. Quando você medita, liberta a sua mente de pensamentos e ideias negativas ou de pensamentos indesejados. Você passa a se envolver nos seus pensamentos, observar tudo o que acontece ali. É o olhar do observador. E como no computador, né, você tem o poder de mudar os seus pensamentos. Trocar seus pensamentos negativos por pensamentos mais positivos. E antes que você perceba, sua mente vai estar cheia de crenças positivas, de pensamentos positivos, que vai ajudar você a se tornar a versão melhor de si mesmo, né não? E outra forma é se desenvolver, gente. O desenvolvimento pessoal. Se você quer melhorar para se orientar, seus pensamentos e suas escolhas, você precisa trabalhar consigo mesmo. Isso significa
buscar ativamente oportunidades de se desenvolver em todos os aspectos da sua vida. O autoaperfeiçoamento é importante, pois pode aumentar a autoconsciência, que vai ajudar você a superar as fraquezas. Isso requer ações. Você é forçado a fazer algo sobre as suas crenças, em vez de esperar que elas desapareçam magicamente por conta própria, né? E fazer um registro diário também, né? Você pode, às vezes a pessoa pode ter uma autoestima baixa, está sofrendo depressão, então você vai passar a anotar mensagens positivas para você. Anota lá: eu me amo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Como eu disse para vocês, ninguém é forjado apenas de defeitos. A gente é maravilhoso, só que a gente, por algum momento da nossa vida, a gente deixou que o outro se infiltrasse dentro da nossa mente, do nosso coração, para aceitar aquelas verdades. Então vamos limpar essas verdades e ver a pessoa maravilhosa que você é. Você é uma pessoa maravilhosa, tenha certeza disso. Se olhe no espelho, se ame, se cuide. E com o tempo, você passando a notar todas essas afirmações positivas, você está internalizando isso dentro de você. Quando você notar, você está bem. Você vai começar a encontrar um equilíbrio sozinho. Então, se você tem crenças limitantes sobre como você é amável, isso também é um ponto a ser observável. Porque se eu me acho uma pessoa feia, horrorosa, burra, que tipo de pessoa que eu vou atrair para mim? A mesma sintonia. Tudo é sintonia, tudo é vibração. Isso já é comprovado cientificamente. Eu vou atrair para mim aquilo que eu sou. Então, vamos se cuidar. Vamos se amar. Então, escreva essas afirmações: eu sou valioso, incrível, amável. Dizer isso todos os dias vai aumentar sua autoestima ao longo do tempo. Essas afirmações positivas também, elas devem celebrar seus pontos fortes. Use seus sucessos para escrever essas afirmações. Lembra a pessoa incrível que você é. Isso também pode te dar mais coragem para você se esforçar e conseguir mais e mais a cada dia. Um pouquinho cada dia, uma gota todo dia, faz parte de um grande oceano, faz toda a diferença. E como eu posso vencer essas crenças, né? Como elas são inconscientes e prejudicam os nossos resultados, a nossa natureza é investir apenas energia naquilo que a gente acredita, ou seja, aquilo que eu acredito é o que é a verdade para mim, é o que eu internalizei, é a minha verdade incontestável, né? Então, passe a produzir, buscar. Portanto, quando a gente acredita que algo não vai dar certo, mesmo inconscientemente, a gente se sabota. O nosso potencial é tomado na medida do qual a gente se entusiasma, né? Como eu falei, não é só dizer, não é só ser racional, mas é o sentir. Eu me amo ou é só da boca para fora? Eu como jiló, eu gosto de jiló mesmo, ou eu só estou comendo jiló para agradar alguém? Entenderam? Pouca ação é igual a resultados ruins. É um ciclo vicioso. Isso só termina quando você decide alterar o que está colocando nele, nesse potencial. Ação gera resultados. Entendeu? Ação gera resultados. O mundo está cheio de crenças e desde que haja diferentes tipos de pessoa, isso não vai mudar de jeito nenhum. No entanto, você precisa descobrir quais são elas. E passe a viver a vida que você sempre sonhou, mas trabalhando. Como eu disse, ação. Sem ação, sem resultados. E passe a observar mais o conhecimento que vocês estão adquirindo, as coisas que vocês estão vendo. Então, quando a gente forma as nossas percepções sobre o mundo, a gente não pode depender das experiências de tudo. Por isso a gente lê, escuta músicas, pais e professores e sobre como o mundo funciona, como se ele se comporta. Então, se você fica ouvindo um sertanejo ali todo dia, onde só tem música de traição, você acha que está traindo o quê? Um homem fiel, uma mulher fiel, maravilhosa? Não. Passe a observar melhor as coisas. A palavra, os nossos sentimentos têm poder. Então, o que você está emanando? O que a gente sente, o que a gente pensa é uma faca de dois gumes. Isso indica o desejo que você tem por trás, o que é certo, o que é errado, o que é bom ou ruim. Isso explica muito sobre você, sobre o que você está vivendo.
tentar as coisas, experienciar as coisas, do conhecimentos agradáveis, úteis. Passe a observar mais tudo à sua volta. Você vai se surpreender do quanto você ainda não está se cuidando o suficiente, ou se você até não está se cuidando mesmo, ou das coisas do outro que você está aceitando para você. Então a mensagem de hoje é essa, gente. Eu peço a vocês que quem quiser curta a página. Agradeço por vocês estarem aqui comigo e eu peço a vocês também que, se quiserem, como eu não sei se eu falei no início do áudio, para fazerem sugestões de temas a serem trabalhados, que como terapeuta é uma forma de ajudar vocês a se autoanalisarem, a se terapeutizarem dentro da sua casa, em qualquer lugar que você esteja. Eu agradeço pela sua presença, obrigado e até a próxima.